Olá, irmãos e irmãs. Vamos agora subir mais um degrau na nossa escada rumo ao céu. O degrau de hoje é muito importante porque ele é o último degrau desse primeiro patamar, que é a ruptura com o mundo. Então, apertem os cintos e vamos em frente. Ou melhor, vamos para cima, no terceiro degrau da nossa série, Escada do Paraíso. Imagine que você esteja subindo as escadas de um prédio. Ao longo de alguns degraus, há uma interrupção e você vai vencendo os patamares, os andares desse prédio. Então, esse terceiro degrau é o fim desse primeiro patamar. A ruptura com o mundo, que é a proposta inicial desse roteiro, ele finaliza agora, com esse terceiro degrau. O degrau se chama exílio, que é a proposta que o roteiro traz para nós. Nas palavras de São João Clímaco, exílio é a renúncia definitiva a tudo que nos é familiar. Ou seja, já renunciamos ao mundo, já tiramos de nós aquelas coisas que estavam grudadas em nós, sentimentos, bens materiais, relações tóxicas, mas agora a proposta é ainda mais exigente. Para que a gente rompa definitivamente com o mundo, é preciso que a gente se afaste das situações mundanas que nos impedem de chegar a Deus. Esse é o exílio. O autor nos coloca como a saída, a retirada de uma situação ou de uma realidade de vida que nos era familiar antes. E o que nos era familiar antes da nossa renúncia? O pecado. E o pecado nada mais é do que a escravidão. Somos escravos do pecado. A gente pensa que as nossas escolhas, a satisfação dos nossos prazeres pessoais, das nossas vontades pessoais, dos nossos desejos, é um estado de liberdade. Mas, na verdade, quanto mais a gente vai se afundando no pecado para satisfazer os nossos prazeres, a gente vai ficando prisioneiro dessa situação. Então, na verdade, para que a gente rompa definitivamente com o mundo, a gente precisa se afastar, se exilar dessa terra que nós estávamos para ir caminhar em direção à terra nova. É exatamente o que aconteceu com o povo hebreu na saída do Egito. Antes era um povo escravizado, agora é um povo em saída, é um povo que está indo ao encontro de Deus, indo ao encontro da terra prometida. Então, essa é a proposta desse degrau. Que a gente faça agora o movimento de saída. O que era familiar para nós antes? Antes, quando nós ainda estávamos vivendo à mercê das nossas vontades e dos nossos pecados, o que nos era familiar era justamente isso, a escravidão do pecado. Agora nós estamos caminhando rumo à terra prometida, rumo à liberdade que Deus tem para nós. A verdadeira liberdade. Não essa liberdade falsa que a gente tem porque a gente acha que satisfazendo nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, nossos desejos, a gente acredita que é livre, mas na verdade nós somos prisioneiros disso. Vou dar como exemplo o ladrão. O ladrão rouba a primeira vez para comprar comida para um dia, mas não conseguiu trabalho para outro dia, ele rouba de novo. E aí ele tem a brilhante ideia de roubar mais, para poder não ficar roubando tantas vezes. E ele acaba se prendendo naquela situação. É o que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos prende. Ele gruda em nós, ele adere em nós como se fosse uma realidade da nossa vida. Mas, na verdade, nada mais é do que um cárcere, do que uma prisão. Por isso, o exílio serve justamente para que a gente tire o pé do Egito, para que a gente saia daquela terra que antes parecia para nós tão familiar, mas na verdade nada mais era do que uma prisão. O exílio, ele nos propõe justamente essa retirada do mundo antigo. Eu sei que nos degraus anteriores a gente já aceitou fazer essa renúncia, a gente já aceitou desapegar. Mas se a gente desapega, a gente renuncia, mas continua vivendo as velhas realidades, continua vivendo as velhas manias, tudo aquilo que nós renunciamos antes vai voltar para nós. Então é necessário que a gente se afaste dessas realidades.
É como se você tivesse um inimigo que está sempre te fazendo mal, mas você vive visitando a casa dele. Você consegue me entender? Para que a gente possa, enfim, se desfazer das maldades que esse inimigo nos faz, a gente precisa sair do convívio dele, afastar ele da nossa vida. Afastar o pecado da nossa vida. Então, nós fomos criados, o Catecismo da Igreja nos ensina que nós fomos criados para viver a bem-aventurança e a justiça. Em resumo, nós fomos criados para ser santos e ser felizes. Essa, na verdade, deveria ser a familiarização que nós temos. Nós deveríamos ser familiares à vida de santidade, à vida de felicidade que Deus nos propõe. Quando nós nos afastamos dessas verdades, dessas vontades de Deus e nos impregnamos de pecado, a gente se torna prisioneiro desse pecado, faz necessário então que a gente renuncie à vida velha e se exile, e se afaste, e saia daquele lugar, saia da prisão. Quando eu era criança, eu lembro muito, a gente jogava bola na rua, brincava na rua e voltava para casa com o joelho encardido, com o joelho preto. E a minha mãe falava, né? Não é só tomar banho, tem que esfregar, não é só jogar água. O exílio pode doer às vezes, porque não é só renunciar e deixar para lá, não quero mais viver aquilo. É preciso fazer com que aquilo saia da nossa vida mesmo. E muitas vezes é necessário uma forma violenta de retirada dessas vontades, dessas manias, desses vícios de nós. Vou sugerir para vocês um vídeo chamado Canto das Írias. É um musical produzido pela comunidade Shalom, comunidade católica Shalom. E ao longo do musical, ao longo da história que o musical nos apresenta, tem essa realidade do desgrudar, do exílio. É preciso que ele passe por aquela terra onde ele estava aprisionado, desgrude do corpo dele, desapegue do corpo dele todo o pecado, todo o vício que estava grudado, e passando por aquele caminho ele decidisse abandonar aquela vida definitivamente. Muitas vezes, e isso é dito de uma maneira muito clara no musical Canto das Írias, muitas vezes retirar essas realidades de nós dói, e é preciso de violência de espírito. Decidir com radicalidade, não, eu não quero mais. Eu decidi sair dessa vida. Eu decidi mudar de vida. O povo hebreu, quando saiu do Egito, celebrou, porque tinha saído da escravidão. Veja só, sair do Egito foi uma decisão muito difícil, porque o próprio povo lembra no deserto que enquanto ele estava no Egito, ele tinha pão, ele tinha lugar para dormir, ele tinha água, tinha trabalho, mas na verdade ele era um povo escravo, era prisioneiro. Quando a gente sai da prisão, a gente precisa viver uma vida nova, uma vida diferente, que não tem as garantias da vida passada, mas tem sim as garantias da vida nova. Para que a gente possa viver esse exílio, é preciso também que a gente faça um exercício espiritual, que acredito que muitos já tenham feito em retiro, chamado deserto. Retirar-se do mundo, fazer silêncio e tentar escutar Deus. A gente vive numa vida muito corrida, muito apressada. O tempo todo decisões precisam ser tomadas, o tempo todo colocar comida na mesa, sair para o trabalho, fazer trabalho, ajudar as crianças, dar atenção para a família. É tanta correria, é hora para tudo. A gente não tem tempo para Deus e a gente não tem tempo para a gente. E a jornada espiritual depende que a gente também tenha tempo para a gente. Então eu vou contar para vocês agora uma história bíblica, está lá no livro de 1 Reis, que é a história do profeta Elias. Em determinado momento da sua missão profética, ele denunciou os sacerdotes de Baal e teve que sair da cidade com medo de que fosse então que sofresse algum tipo de retaliação. Então o Senhor indicou a Elias que ele fosse para o Monte Horebe. E diz o seguinte: o Senhor diz para Elias: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. O Senhor vai passar. Quando Elias então está no monte,
passa diante do Senhor um vento impetuoso e violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Então, o que a gente percebe por essa história, que vários movimentos bruscos, fortes foram feitos diante de Elias, e ele sabia que ali não estava Deus. Ele precisou se retirar e fazer silêncio, porque Deus falou com ele através de uma brisa suave. O singelo murmúrio de uma brisa. Nós só conseguimos ouvir isso, ouvir esse barulho singelo, esse murmúrio singelo, se nós fizermos silêncio. Muitas vezes, até na vida religiosa, na atividade pastoral, a gente corre tanto que não tem tempo para rezar, não tem tempo para escutar a Deus, não tem tempo para se escutar. O deserto é importante, porque é no deserto que a gente se fortalece para a continuada da jornada, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue a subida. É no deserto que a gente consegue, no silêncio, ouvir a vontade de Deus, conhecer-se melhor, que também é um ponto muito importante e muito pouco valorizado. Para que eu possa atender a esse chamado de Deus, eu preciso também me conhecer melhor. Fazer um exercício de autoconhecimento, de reflexão. O livro de Santa Teresa, Morada Interior, ele fala dessas diversas moradas que tem num castelo, e esse castelo é, na verdade, a nossa alma. A primeira morada é o autoconhecimento. A gente passa pela porta da oração e entra nessa primeira morada, que é do autoconhecimento. Nesse primeiro aposento do castelo, a gente vai defrontar-se consigo mesmo, com a gente mesmo. Quais são os nossos anseios, quais são as nossas vontades, quais são os nossos medos, o que a gente precisa mesmo para poder seguir essa jornada. A gente tem uma impressão, sobretudo quando a gente vive em comunidade, que a gente está junto o tempo todo. Mas na verdade não, a jornada, a conversão diária, ela é pessoal, ela é estritamente pessoal. A comunidade, ela revigora, ela auxilia, ela puxa pela mão quando a gente está caído, quando a gente está com dificuldade, quando a gente está andando muito devagar. Ela encoraja. Mas a jornada em si, ela é uma jornada pessoal. E se eu não me conheço, se eu não me coloco, como o Senhor fala, né? Se eu não me coloco dentro de um quarto sozinho para falar com Deus, que recompensa eu vou ter? Fala lá em Mateus 6, né? Quando for orar, entra num quarto e tranca a porta. Tem também, claro, a dimensão de que a oração não é um evento público, né? Não é um espetáculo público, mas também a dimensão de que a oração é um ato pessoal e íntimo, de intimidade com Deus. Essa intimidade vem através do deserto e do exílio. A própria missão evangelizadora do Senhor, de Jesus aqui na Terra, acontece depois dele passar pelo deserto. E o deserto, ele é muito difícil. É por isso que esse degrau, ele é um marcador de página, ele é um virador de página. É um novo tempo, porque é a decisão definitiva de romper com o mundo. Renunciei, sim, é verdade. Busquei me desapegar, sim, é verdade. Mas se eu fico o tempo inteiro revisitando aqueles momentos, revisitando aqueles lugares e não me afasto, se eu não dou tempo para mim mesmo, para estar comigo mesmo, para reconhecer as minhas dificuldades, para reconhecer as minhas fraquezas e limitações, como é que eu vou seguir em frente? Então, muito importante esse próximo degrau, que é o degrau do exílio, para que a gente enfrente o nosso deserto interior, para que a gente passe por esse deserto.
As decisões não podem ser tomadas a toque de caixa. Tem que ser agora, sai correndo, decide. Não. Até a nossa conversão. A conversão é um movimento que a gente precisa fazer diariamente. Então, diariamente é preciso interiorizar, antes de dormir, aonde eu pequei, aonde eu caí, para que amanhã eu não caia de novo. Para que amanhã eu não vacile de novo com os mesmos vacilos, com os mesmos pecados de ontem. Não é porque a gente agora está superando esse primeiro patamar de subida, né? Esse primeiro andar, rompendo com o mundo, que o mundo não vai continuar em cima de mim, me trazendo atrativos novos, tentando me seduzir. O próximo patamar é um patamar ainda muito difícil, porque é o patamar justamente da luta contra as nossas paixões. Então a gente vai enfrentar ali combate olho no olho, igual pesagem do MMA. É olho no olho, é você, sou eu e os meus pecados e as minhas paixões. E preciso combater. Combater como? Primeiro, preciso do auxílio de Deus, mas preciso conhecer as minhas fraquezas. Preciso fazer esse exílio, preciso fazer esse deserto, preciso fazer esse movimento de saída do mundo e interiorizar um pouco. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o desafio desse degrau. Sair do mundo definitivamente. Exilar-se. Até porque nós estamos no mundo. Mas, como São Paulo nos diz, nós somos embaixadores do céu. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Representantes do céu. Então, já que estamos aqui, enquanto representantes do céu, nós precisamos agir de acordo com essa representação que nós temos, enquanto embaixadores que nós somos de uma vida de santidade. E para isso é preciso então fazer esse movimento de afastamento, de saída. Vou terminar esse vídeo de hoje com a última mensagem que São João Clímaco nos deixa ao final desse terceiro degrau. Ele nos diz: este é o terceiro degrau, igual em número à Santíssima Trindade. Quem o alcançar, não olhe para a direita, nem para a esquerda. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, porque o nosso lugar, meus amados, o nosso lugar é o céu.